Você ouve a partir de agora Gotas de Luz, uma mensagem de vida e esperança a todos. Gotas de Luz, trazendo o Espiritismo para bem perto de você. Realização: União Espírita de Monte Alto. Programa Gotas de Luz. Trazemos para o programa de hoje uma reflexão de Arthur Valadares sobre os problemas que afligem a humanidade terrena nos dias de hoje. O conteúdo foi ao ar no programa Esferas da Vida, exibido pelo canal TV Mundo Maior. Arthur Valadares é da cidade de São Carlos. O título do programa é Como manter o sentimento de fé e paz neste momento? Como o Espiritismo e seus ensinamentos podem nos ajudar? Em situações como essa, como no decorrer da vida, provas individuais, provas coletivas, a doutrina espírita vai nos trazer aí uma bênção, que é a bênção de um novo olhar, de uma nova perspectiva para com a vida e para tudo aquilo que acontece na vida. Kardec, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto muito interessante chamado O Ponto de Vista. A mudança de ponto de vista a que o Espiritismo vai nos conduzir. E diante de provas como essa que agora vivemos, uma prova de escala global, uma prova difícil, desafiadora, é preciso, primeiramente, recorrer a esse ponto de vista, ou seja, enxergarmos a vida como espíritos. Espíritos que se reconhecem imortais, portanto, que estão numa experiência transitória, momentaneamente estamos aqui revestidos de um corpo, mas, em verdade, somos espíritos em jornada ascensional e que aqui estamos na matéria com uma finalidade de progredirmos, de evoluirmos, de desenvolvermos em nós sabedoria, conhecimento, as virtudes, serenidade, paciência, fé, esperança, amor, enfim, todo o quadro de virtudes que poderíamos desdobrar, que poderíamos ali sintetizar naquilo que o Espiritismo nos chama de caridade, que de certo modo vai englobar todas elas, a fé, a esperança, enfim, tudo que a gente possa conceber. Nesse sentido, as experiências desafiadoras que nós vivemos aqui na matéria, elas têm um propósito. Muitas vezes são experiências que decorrem de desatinos nossos do pretérito, ou seja, afastamentos da lei que define o equilíbrio, da lei divina que sempre preza pelo nosso equilíbrio, pelo nosso bem-estar no sentido espiritual, não apenas exteriormente pensando. Enfim, por aquela lei que preza por nos manter dentro da faixa de equilíbrio que nos conduz, de fato, à evolução. Então, se em determinado momento da jornada, na presente existência ou em existências anteriores, nós nos afastamos dessa lei, muitas vezes surgem experiências difíceis, dolorosas, para nos convidar a nos reaproximarmos dessas leis. Assim também, em termos coletivos, essas experiências desafiadoras tanto podem representar alertas que nos convidam a nos reajustarmos às leis divinas, a repensarmos posturas, condutas, ou seja, em termos de sociedade, a repensarmos o que temos feito enquanto sociedade da Terra, em si mesmo, dos nossos modelos de relação, dos nossos modelos de organização social, enfim, nos convida a repensar tudo isso. Além do que, mais do que expiações, que seriam esses resgates de experiências pretéritas ou de desajustes perante a lei, podem ser provas que nos chegam como convites a trabalharmos aspectos em nós que não fossem essas experiências desafiadoras, muito dificilmente trabalharíamos. Então, é aquele momento também de aferição de valores, por exemplo, que vivemos individualmente e coletivamente, pelo quanto já recebemos de recursos do alto, pelo quanto já recebemos em termos de revelações espirituais sobre as verdadeiras finalidades da vida, existirão momentos em que seremos convidados a fazer uma aferição do quanto temos aplicado, de fato, isso em nossa vida, individual e coletivamente. Eu me lembro da frase de Jesus para Simão Pedro no Evangelho, quando Jesus diz a ele: faze-te ao mar alto. Está lá em Lucas capítulo 5. Ou seja, nós vamos ali tendo as circunstâncias no mar mais raso, mas em determinado momento a vida, as circunstâncias nos convidam a irmos ao mar mais alto, ou seja, águas mais profundas, onde podemos pescar os valores da vida de maneira mais abundante. Então, quando a gente passa a entender isso, as dores, as experiências difíceis, sejam elas individuais ou coletivas,
passam a ser enxergadas não simplesmente pela primeira apresentação. A gente passa a enxergar um pouco mais além e perceber ou aprender a enxergar o que elas podem gerar, o que elas podem trazer em termos de transformação. Essas experiências que vêm justamente demonstrar a fragilidade da experiência física, elas nos proporcionam essas oportunidades de reflexão de fato sobre o que na minha vida tem ocupado os lugares centrais. Porque a existência na matéria, claro que ela vai nos trazer uma série de preocupações. Alimentar o corpo, pagar as contas, ter os recursos materiais necessários, o trabalho profissional e tudo mais. Mas quando vamos aprofundando essa consciência de espíritos imortais e vivendo como tais mesmo na matéria, nós vamos percebendo que tudo isso é meio e não fim em si mesmo. Mas muitas vezes, embora conhecendo essas informações, nós continuamos a viver como se isso tudo fosse fim em si mesmo. Como se a própria vida aqui na matéria fosse fim em si mesmo. E nos esquecemos de que há aqueles que estão de fato caminhando ou de olhos voltados para o infinito e para a eternidade, sem menosprezar as oportunidades que a matéria traz. Para esses, até mesmo a morte ou até mesmo a desencarnação é recurso que está a serviço da vida. Porque o espírito que está buscando o reino de Deus, que está buscando se libertar das suas paixões, das suas imperfeições, ao voltar ao mundo espiritual, ele vai ter possibilidades ampliadas ainda de serviço, ele vai conhecer experiências, sensações que o corpo restringe muito e que a vida em espírito, que é a vida efetiva, que é a nossa destinação, nós não temos aqui cidadania verdadeira, diz o apóstolo Paulo, nós somos cidadãos do céu, a nossa pátria é a pátria celeste. O espírito, quando vai percebendo isso, ele vai incorporando também uma serenidade, uma confiança diante dessas circunstâncias, percebendo que se ele for inclusive chamado a retornar no mundo espiritual, que seja feita a vontade do Pai, porque ele, espírito, prosseguirá. O corpo tomba, o corpo perece, mas a vida prossegue, às vezes em circunstâncias até melhores, até mais aperfeiçoadas. Claro que deveremos cuidar, ter o zelo, proteger, estar aqui enquanto somos convidados a estar aqui, mas manter a consciência de que é uma oportunidade que devemos valorizar até o fim, para a gente voltar e seguir a novos planos de vida, novos planos de experiência. Então tem até aquela frase que às vezes não é muito entendida no Evangelho, diz, se fosse um homem de bem, teria morrido. Às vezes a gente pensa, do ponto de vista muito material, mas por que os bons partem antes? A gente, ao pensar assim, a gente esquece que, na verdade, para o bom, o prêmio é retornar a essa vida maior, onde ele não está sujeito às limitações da vida física, ele não está sujeito a todas as restrições que a matéria impõe. Ele cumpriu o seu papel aqui e o alto entendeu que é o momento dele retornar. Aos que vamos continuando aqui, entender que se ainda não voltamos, se aqui estamos, é porque é convite para bem usarmos o tempo, bem aproveitarmos o corpo para enriquecer o espírito. Então, quando a gente amplia os horizontes, quando a gente coloca essa visão como pano de fundo, as dores, as dificuldades, as lutas da vida, elas são redimensionadas. Diante desse infinito que se nos abre, o que parecia antes grande demais, insuportável demais, se torna suportável, se torna, na verdade, ou se converte para nós um degrau de elevação, um degrau de ascensão, de melhoria para nós outros. É o que Viktor Frankl dizia, e gosto muito dele, da sua abordagem psicológica, porque ele passou por situações muito limite, e ali ele, entendendo toda aquela circunstância, ele chegou a trazer aquela frase, quem tem um porquê suporta qualquer como, ou seja, na situação mais limite, você ainda tem a liberdade de escolher como vai lidar com ela. E entendo esses horizontes que a doutrina espírita nos traz, esses horizontes que o Cristo nos abriu, em nos falando da ressurreição, ou seja, da vida que segue sempre triunfante, sempre triunfando para além da morte. Quando a gente tem esses horizontes, a gente consegue realmente preencher a nossa vida com muitos porquês para superar, suportar e superar quaisquer comos, quaisquer dificuldades que venhamos a experimentar. Há uma parte do Livro dos Espíritos, do capítulo 6, chamado Lei de Destruição. Nós nos esquecemos, às vezes pulamos essa lei, mas é preciso recordar que
há uma lei de destruição também, como há de conservação, como há de progresso. E, essencialmente, o que os Espíritos vão nos dizer é que muito daquilo que tomamos por destruição, por calamidade, por um extremo mal, muito daquilo, em verdade, não é outra coisa senão renovação, transformação. E há um aspecto, há uma parte específica nesse capítulo em que eles vão tratar dos chamados flagelos destruidores. Cataclismos, epidemias, enfim. Kardec pergunta por que, né, que Deus permite, por que Deus submete, às vezes, a humanidade a essas circunstâncias. E eles vão dizer justamente isso, porque a partir de experiências como essa, por vezes, são feitas transformações que demandariam séculos ou muito tempo, não fossem esse chacoalhão mais enérgico, essa experiência mais difícil. Se pararmos para pensar, depois dos momentos mais desafiadores da humanidade, foram os momentos de maior progresso, de maior desenvolvimento científico, de maior desenvolvimento de uma série de fatores, tanto da política, como da ciência, como da saúde, como enfim. Por quê? Essas experiências mais desafiadoras, primeiro que nos colocam a pensar, nos colocam a refletir, nos impelem a unir esforços para pensar uma cura, para desenvolver um novo instrumento, uma nova ferramenta, para prever melhor, um cataclismo, um terremoto. Gera uma união, uma congregação de reflexões em torno disso. E segundo, porque, pelo próprio impacto que isso gera, abala bases da nossa sociedade, como ela ainda está estruturada, que se não fossem esses abalos, elas demandariam milênios para serem transformadas. Por exemplo, o consumismo desequilibrado, o hedonismo desequilibrado, o egoísmo, a indiferença, as lutas entre nações. Diante de experiências como essa, isso como que vai diluindo, vai perdendo importância e a gente vai aprendendo a importância da solidariedade, da partilha, a importância do que é essencial e a gente aprende a diferenciar o que é essencial e o que é supérfluo. Se não fossem essas experiências, isso demandaria muito tempo pensando na humanidade inteira. Imagina, cada um. Agora, quando é em escala global, essas coisas se tornam mais claras. Mas aí alguém poderia pensar, mas não tem outro jeito de fazer isso? E é o que Kardec pergunta aos espíritos na questão 738. E eles dizem, tem e Deus aplica todos os dias. Só que, de um modo geral, as criaturas humanas não aproveitam. Ou seja, os ensinamentos do Cristo, de todas as revelações, aí estão. Mas nós, enquanto coletividade, temos relutado em aplicá-los. Esses ensinamentos estão na Terra há muito tempo e, no entanto, nós temos postergado. Então, por vezes, chegam essas experiências mais enérgicas que nos abalam, que nos convidam de maneira mais pronta, mais imediata, a repensar valores e a renovar as bases, preparando as bases de uma sociedade mais harmonizada do porvir, do futuro. Então é mais ou menos isso que ocorre. Pensemos, né? Como se a partir de circunstâncias como essa, estivéssemos, enquanto humanidade, sujeitos a uma cirurgia moral. O médico que vai submeter o seu paciente a uma experiência dolorosa para fazer uma cirurgia, ele é um carrasco? Não, porque ele está visando a cura do seu paciente. O incômodo é momentâneo, mas que o resultado que ele busca, que é o efetivo, é a cura. Assim, também, experiências como essa seriam como que experiências que nos propiciam cirurgias morais. A gente repensa muitos valores, muitas posturas internamente. Mas é preciso nunca perder de vista a que elas se voltam, né? O que elas preparam, o que elas podem gerar. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade. São lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E aguardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas,
que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que, por certo, também passarão. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Chico Xavier, Emmanuel. No programa Gotas de Luz de hoje, nós estamos com Arthur Valadares. Este conteúdo extraído do programa Esferas da Vida, exibido pelo canal TV Mundo Maior. O tema do programa de hoje com o Arthur Valadares: como manter o sentimento de fé e paz neste momento. Fé. O que é a fé? Como realizamos a construção desse sentimento? E é importante a gente refletir sobre isso, até recorrendo àquele trecho, de Santo Agostinho. É um texto que ele trabalha a fé justamente como esse remédio para os males, para os desafios, mas é preciso entendamos o que é realmente a fé. E aqui eu me lembro de uma definição do benfeitor Emmanuel, que está no livro Consolador, na questão 354, que ele diz assim que ter a fé é guardar no coração a certeza luminosa em Deus, ou a luminosa certeza em Deus. E mais do que dizer eu creio, dizer eu sei. Ou seja, é algo que já passou, ultrapassou o simples âmbito da crença. É algo que está de tal modo consolidado em mim, uma fé raciocinada, uma fé lúcida, ancorada aí na razão também, mas sobretudo no sentimento, nesse sentimento de certeza, de confiança no alto, que já se estabeleceu no coração da criatura e que, portanto, a conduz nos momentos mais desafiadores da vida, como que um facho de luz a mostrar-lhe o caminho, a lhe dar força para a caminhada. Então, a fé, precisamos entendê-la nesse sentido mais profundo, de uma relação profunda com o Criador. Não simplesmente acreditar, não simplesmente conhecer esses horizontes que o Espiritismo, por exemplo, nos abre, a vida após a morte, conhecer ou saber da existência de Deus, mas o que isso tem representado em termos de transformação efetiva em mim. Por isso, a ideia mais original de fé, que a gente vai encontrar, por exemplo, nas Escrituras, lá no Evangelho, a palavra hebraica que se utilizava para fé, emuná, ela significa, na verdade, fidelidade. Ou seja, ser fiel, passar a agir de acordo, passar a agir de maneira coerente com o que eu enxergo da vida agora. Então, se eu enxergo a vida como espírito, passar a viver como espírito. Se eu sei da realidade da vida após a morte e que, na verdade, há um poder regendo todo o universo e que esse poder ele é não só infinito amor, mas perfeita sabedoria, é então confiar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, que o amor rege a vida. Se entregasse fazendo, se entregasse realizando, operando. Por isso, fé e obras devem caminhar sempre juntas. Mas é isso. Fidelidade lembra relacionamento. Então, um relacionamento da criatura com Deus. Isso é fé. Um relacionamento fiel, um relacionamento consolidado, um relacionamento bem estabelecido. Numa relação de fidelidade, há confiança mútua. Então, o apóstolo Paulo ele dizia uma frase que é muito utilizada, mas que às vezes a gente não entende todo o alcance dela. Ele dizia assim, Deus é fiel. O que ele quer dizer com isso? O que é a grande finalidade, por exemplo, do Evangelho? Emmanuel vai dizer que o Evangelho é a ciência divina de ligação com o Pai, estabelecer esse relacionamento. Só que nesse relacionamento, da parte de Deus, nós podemos esperar sempre o melhor. Por isso Deus é fiel. Agora, a grande questão é,
de nós para com Deus, o que tem ido, o que tem sido a nossa contraparte, o que temos dado ao Criador. Assim como Ele confia em nós, nós temos confiado verdadeiramente nele, no sentido de então nos entregarmos, de vivermos de acordo, pautando a nossa vida pelo amor, pelo bem, a busca da verdade, enfim. Essa relação, quanto bem estabelecida, fundada ali no mais íntimo do sentimento e também do raciocínio lúcido, claro, essa é a fé que realmente move montanhas, como dizia o Cristo. É um poder imenso que a alma então descobre para vencer quaisquer desafios, quaisquer lutas, quando ela guarda essa confiança inabalável no amor que rege a vida. Primeiramente, internamente, nós temos verdadeiras montanhas a remover, que são as montanhas de hábitos consolidados, de pensamentos cristalizados, de emoções adoecidas, que nós fomos acumulando ao longo de muitos séculos, às vezes, de muitos milênios, que são verdadeiras montanhas, que nos desafiam aí, né, e que a fé justamente vai ser que vai nos prover de força, de recursos para removê-las, para aplainar internamente o nosso mundo interior. E também as montanhas exteriores, que, por exemplo, são esses momentos de desafio, que nos trazem medo, que nos trazem, ou que tendem a nos induzir ao desespero, à desesperança, ao abatimento, as influências externas de espíritos que ainda não laboram voltados para o bem, os próprios modelos, padrões de vivência ainda do mundo, que muitas vezes querem se impor sobre nós, por exemplo, a indiferença, o consumismo, o hedonismo, são todas montanhas que ainda encontraremos no nosso caminho ascensional. E que é preciso força, é preciso muita força, é preciso ter muito clara a meta que nós estamos buscando, e isso quem o dá é a fé. Paulo definia a fé como o fundamento das coisas que se espera e a certeza ou a prova daquilo que não se vê. Então a fé é que nos dá essa clareza de para onde estamos indo, o alvo que estamos buscando. Sem ela a gente se perde no meio dos vales, das montanhas, desses desafios que nós nos encontramos na jornada aqui no mundo. Mas com ela a gente consegue ir aplanando caminhos, tornando retas as sendas, como dizia João Batista, e evitando longas curvas de ilusão, quedas em abismos, em precipícios, na medida em que a gente consegue caminhar por essa linha mais reta, mais harmonizada com a lei divina. Eu me recordo de uma mensagem muito bonita de Emmanuel no livro Vinha de Luz, capítulo 40, em que ele vai dizer assim que a árvore da fé não cresce miraculosamente no solo, no terreno do coração. É um processo. A gente recebe sementes, que são as revelações espirituais, os conhecimentos espirituais, as oportunidades de trabalho, os deveres que a vida nos traz, as circunstâncias de um modo geral, o tempo que recebemos, tudo isso são sementes, né, de oportunidades que recebemos e que deveremos então cultivar, deveremos regar, aproveitando essas sementes para de fato convertê-las numa árvore frondosa que poderá trazer aí os seus frutos. Então, a fé, a construção da fé, ela é um processo. Não é simplesmente no momento do desafio, de uma hora para outra, a gente vai construí-la. Daí a importância de ir se preparando, de ir aproveitando o andamento da vida, as circunstâncias da vida, de criar uma rotina de hábitos felizes, por exemplo, o do estudo, o que edifica, né, que transforma, que abre horizontes, que nos sintoniza com o alto, o estudo que realmente edifica, o hábito da prece, o hábito do serviço no bem. Tudo isso vai estabelecendo laços mais profundos entre nós e a espiritualidade, entre nós e o Cristo, entre nós e Deus em última instância. Então é um processo que nós precisamos aprender a cultivar no dia a dia, para que nos momentos de aferição de valores, nos momentos de desafio, nós tenhamos ali algo mais robusto. Então, sempre é tempo de começar. Se até hoje não conseguimos fazê-lo, comecemos hoje a investir nesses recursos. Comecemos hoje a investir em estudo, algo tão ou mais fundamental até do que a nutrição do nosso corpo. E comecemos a investir hoje na prece, no estudo de nós mesmos, pararmos, refletirmos, meditarmos, como orienta lá Santo Agostinho. Comecemos hoje a prestar mais atenção nas oportunidades de auxílio, ou seja, buscarmos ser instrumentos do alto, porque isso cria sintonia com o alto, isso cria afinidade com os bons espíritos, então é mais fácil captar os seus pensamentos,
nos momentos de desafio e não descer as faixas do desespero, da desesperança, a gente consegue subir as faixas da confiança, da serenidade. Tudo isso são processos, hábitos que precisam ser construídos no dia a dia. A nossa vida se configura assim, a própria natureza se nos ensina. Se nós temos um momento ali do verão, que é um momento de mais calmaria e tal, a gente vai ser convidado depois aos momentos de outono, mais reflexivos, preparando-nos para o momento de inverno, que é o momento de prova, que é o momento de aferição. Mas se o inverno for bem superado, se conseguimos passar por ele, chegamos às primaveras da vida, que são aqueles momentos de maior frutificação, de maior florescência da nossa vida quando passamos pelas experiências difíceis. Então a própria vida nos ensina: prepara-te no verão, reflete no outono, prepara-te para o inverno, para a colheita proveitosa na primavera. Então prepara-te na vida, nos momentos de calmaria, quando a vida vai indo bem, não deixa de investir, não deixa de buscar, não deixa de cuidar da sua alma, do seu coração, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Cultiva, porque os invernos fazem parte da vida e têm o seu propósito. É o que falávamos lá no primeiro bloco. Nós estamos, às vezes, no mar mais calmo da vida, mas chega um momento em que Jesus nos convida a todos, individualmente ou coletivamente, a irmos em busca do mar alto, das experiências mais difíceis. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Programa Gotas de Luz, nosso terceiro e último bloco. Estamos ouvindo Arthur Valadares, o tema Como manter o sentimento de fé e paz neste momento. Primeiro, assim, essa fé raciocinada, então, como nós falávamos, ela abre para nós uma série de horizontes, ela nos ajuda a entender como espíritos, nos ajuda a entender a interação mútua que nós temos, não só por aquilo que falamos, pelo modo como agimos, mas simplesmente por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós pensamos, nós já estamos nos influenciando mutuamente. E também, nesses tempos de alta conectividade, nós precisamos meditar, analisar muito bem o que nós estamos divulgando, no que nós estamos investindo, que tipo de sementes nós temos lançado nos outros corações, nas outras consciências, para que sejam de fato sementes que edificam, que trazem, que estimulam, que induzem a luz e a paz. Então, dentro desse quadro, a gente passa a entender já, primeiramente, a importância de nos equilibrarmos. A melhor maneira de contribuirmos com a espiritualidade superior na pacificação do entorno, na pacificação das coletividades, das pessoas que convivem conosco, das pessoas que viemos a encontrar, é nos pacificando. E como faremos isso? Mais uma vez, aqueles recursos que citávamos, o mais essencial deles, a prece, como esse verdadeiro abastecer de forças que está sempre ao nosso alcance, acessível a todo momento, gratuito, enfim, um recurso que a gente pode usar indiscriminadamente. Aquela prece sincera, aquela prece da alma, do coração, que realmente se volta para o alto, com humildade, com sincero desejo de servir, de ser útil, de aprender, de encontrar o consolo, de encontrar a força. O estudo, aquilo que nos mantém a mente mais sintonizada com as coisas boas, com aquilo que realmente nos projeta às faixas mais elevadas da esperança, da serenidade, da confiança, enfim. Investir nisso tudo, investir naturalmente também no amor, manter essa fé da qual falamos, e isso vai criando internamente em nós um clima de serenidade, vai criando um abrigo, mas por vezes nós nos esquecemos desse outro abrigo, que é nos abrigarmos das faixas, do desespero, do abatimento e tal. Então a gente precisa também fazer essa cooperação, fazer esse trabalho em duas frentes, tanto o que diz respeito aos cuidados e precauções com a matéria, quanto aquilo que diz respeito aos cuidados e precauções com o espírito. Em pacificando, nós estaremos naturalmente irradiando serenidade, paz, ou seja, a pessoa que está vibrando ali no desespero, no abatimento, em ver, ou mais do que isso, simplesmente sentir em nós, no nosso semblante, aquela confiança, aquela serenidade, aquilo contagia. E contagia da melhor maneira possível. O bem é muito mais contagioso do que o mal, do que o medo, do que o desespero. Então, aqueles que mantiverem essa postura, que se esforçarem por mantê-la, certamente serão utilizados pela espiritualidade superior para serem
postes, né, de luz ali, estrategicamente ali colocados e utilizados pela espiritualidade. Assim a gente já vai estar cumprindo uma boa parte daquilo que nos cabe em relação aos deveres coletivos e sociais. E outro, como falávamos, nesses momentos de desespero, de medo, em que as coisas são muito confusas, isso cresce de maneira assustadora. Que é, por exemplo, as notícias falsas que a gente compartilha, né? Em momentos de medo, os falsos profetas, isso o mestre já nos alertava lá atrás, eles ganham terreno, eles ganham espaço, porque o náufrago está ali sem saber muito bem onde segurar, ele vai pegar qualquer coisa, vai passar adiante, e muitas vezes são informações que, numa simples análise, e daí a importância da fé raciocinada, o cuidado de olhar as fontes, de analisar as fontes, o compromisso com a verdade que edifica, que liberta, isso deve existir de nossa parte. É também viver o Evangelho, termos essa consciência, esse comprometimento do que nós divulgamos nas redes, que nós passamos adiante. Aquilo que vai ajudar, aquilo que vai levar, aquilo que vai informar claro, olhando isso não só do ponto de vista das informações da Terra, né, dos encarnados, mas agora começam a surgir também uma série de mensagens ditas espirituais, mensagens de cunho meio apocalíptico, mensagens muito alarmistas, mensagens que falam de destruição e disso e aquilo. Nesses momentos é importante recorrer como nunca ao critério kardeciano, ali ao bom senso, analisar aquelas mensagens com aquilo que a doutrina espírita nos ensinou, o crivo da razão, da lógica, faz sentido, tendo em vista os atributos de Deus, que é infinito amor, perfeita sabedoria, misericórdia. Faz sentido o que essa mensagem está trazendo diante desses atributos? Faz sentido diante do conhecimento que temos de que o Cristo governa a Terra, né, com muito amor, misericórdia, que passaremos sim por momentos desafiadores, mas que eles têm uma finalidade de elevação, de progresso, se soubermos bem aproveitá-los. Então, ter esse critério muito sensato que Kardec sempre teve no passar adiante dessas mensagens espirituais e, claro, até no que diz respeito às mensagens sobre saúde, ver se veio realmente de um órgão responsável, se veio das redes sociais daquele órgão, conferir as fontes para passar coisas que realmente possam ajudar as pessoas e não contribuir, ou melhor, alimentar ainda mais esse clima de desinformação, de medo e de desespero. Neste último bloco, já na reta final do programa de hoje, Arthur fala sobre a esperança. Um primeiro aspecto que me chama a atenção é justamente a diferença entre o esperar e o esperançar. O esperançar, pelo menos a mim, ele me traz essa ideia de que é o verbo esperar conjugado com o verbo agir, atuar, né, no sentido de movimento. Claro que estamos, de certo modo, limitados em nossa ação material, em nossa ação no mundo, a rotina que nós tínhamos, mas isso não significa dizer que estamos impossibilitados de trabalhar, de agir nesse momento com os recursos que temos das redes sociais, com o próprio estudo, cuidado com nós mesmos para sermos instrumentos de pacificação. Tudo isso é trabalho. Trabalho, segundo os espíritos, é toda ocupação útil. Então, estudar é trabalhar. Então, isso é o esperançar. Estamos ali restritos na nossa movimentação no mundo? Estamos, mas não impedidos de trabalhar. Isso é esperançar. Mais do que esperar as coisas passarem, é esperar servindo, é esperar agindo. E me recordo de um outro aspecto, uma das melhores definições, aliás, duas definições que eu gosto muito de esperança. Uma é de Emmanuel, no livro Consolador, na questão 257, em que ele faz uma comparação entre fé e esperança. Nós falamos de fé e esperança. Ele vai dizer que a esperança ela é a filha dileta da fé. É essa confiança, é o que nos dá força para caminhar. E ele vai fazer uma analogia interessante, ele vai dizer que a fé é a divina claridade da certeza, o sol. A esperança é o luar, ou seja, é o que reflete a luz desse sol, que é a fé. E o luar, ele é aquele que ilumina nos momentos de maior escuridão. Então, em momentos de sombra, de desafios, de dores como os que vivemos, precisamos recorrer como nunca ao luar da esperança, essa luz prateada, balsamizante, que é serena, que acalma o nosso coração e que nos impele a avançar e vencer quaisquer sombras que venhamos a encontrar. A esperança com Cristo é uma lua cheia em nossas vidas.
Viver sem esperança, dizia Alcione, é o pior de todos os males. Nós não podemos perder a esperança, porque quem tem o Cristo como o sol da vida, quem tem ou quem sente esse poder divino infinitamente amoroso a nos conduzir, não há o que temer. Se Deus é por nós, diria Paulo, quem será contra nós? E aí vem a outra definição que eu gosto muito de esperança, que é a de Paulo, que ele diz que a esperança é o amor de Deus derramado em nossos corações. Quando a gente percebe essa fonte que nunca se esgota do amor divino e abre o nosso coração a ela, não há o que temer. A esperança está sempre conosco, porque nunca haverá de faltar água para aqueles que têm sede, nem o pão da vida para aqueles que têm fome. É nesse mote que seguimos adiante com fé e com esperança. Estabelecer e valorizar como nunca os laços de afeto no lar, que é essa escola de redenção, de aprender a olhar mais para aqueles que estão ali conosco, e a gente convivendo nessa rotina, às vezes não nos temos de fato olhado uns aos outros, não temos realmente convivido, construído esses laços que são os mais importantes da família. A família, na sua feição material, vai passar, os corpos vão perecer. O que vai ficar da família senão os laços que estabelecemos de carinho e de ternura entre nós? Então, esses momentos são momentos muito oportunos para que a gente aprenda a valorizar essa escola que Deus nos deu no núcleo familiar, para que a gente aprenda a estar conosco, a conviver com o silêncio. A gente precisa entender que ninguém vencerá a si mesmo, ninguém libertará a si mesmo se não aprender a conviver com o silêncio. Porque o silêncio fala e muitas vezes nós fugimos dele e por isso que estávamos muitas vezes inseridos nessas rotinas tão loucas, tão excessivamente ocupadas para não aprendermos a estar conosco. Agora que a vida nos impõe isso, saibamos aproveitar e a conviver com esse silêncio, onde a voz de Deus se faz mais clara. Arthur, e o que falar da prece coletiva? Qual o seu benefício? Kardec fala muito desse assunto na codificação, de um modo geral, e ele vai chamar isso de comunhão de pensamentos. Porque a prece, no fundo, ela é essa interação de pensamentos, de nós para com outros espíritos, de nós buscando o pensamento divino. E, naturalmente, quanto mais nós unimos pensamentos em torno ali de uma mesma vibração, uma mesma comunhão, mais esse feixe de luzes, digamos, ganha poder de irradiação, alcance, enfim. Então essa é a ideia. Quanto mais conseguimos unir corações, unir pensamentos numa mesma faixa de confiança, de fé, nos elevando aí como filhos que buscam o amparo desse Pai amoroso, mais isso será ou trará benefícios para nós, cada um de nós que estamos envolvidos com essa prece individualmente, bem como para a comunidade em que estamos inseridos, a humanidade de um modo geral. É um feixe que se torna mais poderoso, mais forte. Uma varinha pode quebrar, mas quando você une várias varinhas, elas se tornam inquebrantáveis. Que possamos seguir firmes, confiantes de fato no amor que nos rege a vida, que comanda os nossos destinos, e que possamos manter essa fé e essa esperança como luzes bem acesas em nosso caminho, amparando aqueles que não têm conseguido encontrá-las em sua jornada. Encerrando o programa de hoje, ouça agora a mensagem final. Corrige-te. O mundo inteiro precisa de reparo. Eis que a hora é chegada de trabalharmos por dentro de nós, na construção do reino de Deus, já que o céu nunca saiu de dentro das criaturas. Os encarnados se encontram dentro de um vaso de barro, o corpo coberto de escórias de prata, que são as vibrações inferiores. Para reconhecermos o estado da alma, necessário se faz que analisemos o que ela fala e vive. É preciso te acautelares, libertando-te dessas imundícias geradas pela ignorância, aperfeiçoando o modo de ser, trabalhando contigo mesmo todos os dias. Quem cruza os braços diante das suas necessidades espirituais paralisa-se no tempo e no espaço, deixando para amanhã o que deveria realizar hoje. Corrige-te de todas as mazelas que estiverem ao teu alcance melhorar, que o mundo invisível te ajudará, sem que por vezes o saibas. Quem expurga o pior, certamente recebe o melhor da consciência e passa a viver em plena luz. Faze dos teus lábios canal por onde deverão passar a luz do entendimento.
Não percas tempo no tempo que te pede para servir. Limpa teu coração, regenerando a tua mente, para que sirva de área sagrada onde deverá ser gerado o amor da mesma qualidade do amor do Mestre. Modera teus pensamentos e moraliza tua fala. Tudo o que sai de nós não tem outro responsável a não ser nós mesmos. Quem anda dentro da renovação com o Cristo sempre está certo, na certeza dos caminhos iluminados. Disciplina e amor são duas forças que não devem faltar na disposição do homem renovado em Jesus e ativado no bem comum. Tenham todos muita paz e até o próximo Gotas de Luz.